Vitor. Bora começar então com o jogo de sábado, porque só um time jogou. Vamos ser bem honesto aqui, gostando ou não do Flamengo, o Flamengo foi mais time. O Flamengo procurou jogar, botou a bola no chão, tentou o gol. Não foi brilhante, a gente tem que reconhecer também, mas foi um time muito melhor do que o Palmeiras. Palmeiras com futebol pobre, covarde, com medo, lá atrás. Aí vão dizer, mas o Pulgar poderia ter sido expulso. Gente, uma expulsão daquela, ninguém foi um lance necessariamente importante, mas não pode ser também considerado decisivo, porque ano passado, por exemplo, o Botafogo jogou com um a menos do começo do jogo até o final contra o Atlético Mineiro e mesmo assim foi campeão da Libertadores. O certo é que o Flamengo foi o vencedor de forma justa e merecida. Um time jogou, outro time despertou quando sofreu um gol, tentou jogar, mas aí apareceu o pobre repertório do Palmeiras, que se resumiu a chuveirinho, a chutão, que foi assim durante o jogo inteiro, mas depois que tomou o gol se acentuou ainda mais, o time não mostrou nada. Eu acho que ficou justíssimo. Eu disse aqui antes, lá atrás, em outros programas, que o Flamengo era favorito no Brasileirão, o Palmeiras era mais favorito na Libertadores. Isso porque naquele momento, o Palmeiras é um time muito mental, um time que estava muito forte, estava muito confiante. As coisas mudaram, porque futebol é assim, o legal do futebol, porque as coisas mudam mesmo, do dia para a noite, né? Piscar de olhos, a gente vê tudo mudar. E o que aconteceu foi isso. E na final, o Abel, para mim, a gente vai falar muito sobre ele, eu tenho uma posição assim, bem radical em relação ao Abel, e o Abel não conseguiu montar um time ideal para enfrentar o Flamengo e foi engolido pelo Felipe Luiz. Felipe Luiz, quando colocou o Samuel Lino lá, todo mundo criticou, porque o Cebolinha vinha jogando melhor. Mas ele quis anular lá o lado esquerdo do Palmeiras, porque o Samuel Lino desce para marcar, recompõe muito bem, e essa decisão do Felipe Luiz em colocar o Lino mais por conta disso, atrapalhou muito as subidas do Piquerez, conseguiu isolar, conseguiu neutralizar esse lado esquerdo do Palmeiras, fora que o Palmeiras também, para mim, errou com 3 zagueiros, não foi uma boa opção, e contudo, no mais, o Flamengo foi bem superior mesmo, como eu disse, né? Foi o time que botou a bola no chão, quis jogar e fez por onde merecer. O primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores é o Flamengo com todos os méritos. E bora lá, né? É o jeito, tem que falar desse jogo. Primeiro, parabenizar o Flamengo. Eu acho que independente de qualquer coisa que você vá falar de arbitragem, daqui a pouco a gente até vai pontuar essas coisas. Mas, assim, falando de futebol, que é o que eu gosto de falar mesmo, é de futebol, venceu o time que mais teve vontade de vencer. Venceu o time que mais teve vontade de jogar. Venceu o time que se propôs a tentar algo realmente. E o Flamengo foi merecedor. O Flamengo buscou desde o primeiro minuto, construiu o resultado. Eu acho que a gente tem que tentar entender as estratégias diferentes, mas eu sempre gosto de times que propõem o jogo, que times que estão mais dispostos a tentar, e o Flamengo é total merecedor. Falar do Palmeiras, Daito, é o seguinte, o pessoal costuma dizer, né, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Eu juro que eu entenderia o Abel, a estratégia que o Abel entendeu se ele não tivesse exagerado naquilo que ele fez. Eu acho normal o Abel vir com uma postura mais defensiva no começo de jogo, pela forma como ele foi castigado no último confronto contra o Flamengo, onde ele foi dominante, o Palmeiras propunha o jogo e foi castigado nos contra-ataques naquela partida e acabou, de certa forma, até perdendo um jogo que poderia ter tido uma sorte melhor. Nesse, o Abel tentou inverter a lógica. Ele tentou dar campo ao Flamengo, botou 3 zagueiros, montou um esquema para isso, só que eu acho que ele exagerou na covardia. Eu entenderia se ele tivesse... Nem parecia uma final de Libertadores. Eu entenderia se ele tivesse feito isso no começo do jogo e aos poucos soltando o time, como pareceu que ele ia fazer na segunda metade do primeiro tempo. O Palmeiras começou a se soltar um pouco. Aí eu achei que ia ser aquilo. Mas na volta do segundo tempo continua a mesma covardia. Então não foi uma questão só de dessa vez eu vou deixar eles virem para eu tentar um contra-ataque. O Palmeiras simplesmente abdicou de jogar. Se você for ver, o gol perdido pelo Vitor Roque no final foi a única chance realmente criada pelo Palmeiras num jogo inteiro. É muito pouco para um time do tamanho do Palmeiras numa final de campeonato. Um dado chamou a atenção, só te interrompendo aqui, você segue já. Palmeiras não chutou uma única bola no gol do Flamengo.
Só essa com não, o Vitor não, Roque. mas não foi no gol. A bola passou sobre o gol. No O gol. Danilo desviou, né? O Danilo acabou desviando a Sim, bola. mas no gol Sim, não sim. teve uma única bola. É muito pouco. Foi a um time única que ser chance campeão. real Não, e criada outra pelo... coisa, para o poderio ofensivo que o Palmeiras tem. Tudo bem que Pelo o jogo, elenco que tem. tudo bem que o jogo, e como é comum, o jogo por si só foi um jogo feio, foi um jogo ruim, um jogo de poucas chances criadas. O Flamengo, mesmo quando foi dominante, o Flamengo também não criou muitas Mas oportunidades. foi um time seguro. Beleza, não estou discutindo isso. Eu estou falando que foi um jogo que tecnicamente não foi bonito, não foi plasticamente bonito, não foi uma alternância de oportunidades Não criadas, nada tivemos disso. um embate, né? Era um jogo amarrado, em que o Flamengo tinha uma posse, mas tinha dificuldade para penetrar na retranca feita pelo Palmeiras, mas que pelo menos você estava sentindo que o Flamengo estava tentando. Eu lembro que no instante anterior ao gol, eu não sou pé frio, não sou Paulinho Pimpim, no instante anterior ao gol, eu fiz um comentário A confusão que que ele ainda arrumou. bem que os palmeirenses que estavam do meu lado não ouviram, eu falei baixinho, falei para mim mesmo, eu falei, muito escanteio em sequência vai dar M. Eu acho que aquele... E aconteceu na sequência do que eu falei. Ainda bem que eu falei pra mim mesmo. Né? Ainda Flamengo. bem, Francisco, que eu falei pra mim mesmo, falei baixinho, a turma não ouviu. Mas eu tinha falado, é muito escanteio em sequência. O Palmeiras tá dando sopa pro azar. E logo na sequência aconteceu o gol. Porque o Flamengo, mesmo sem ser brilhante na criação das jogadas, e não foi brilhante na criação das jogadas, o Flamengo tava martelando. Tava em cima. Tava querendo a E o vitória. Palmeiras estava esperando aparecer o Andreas Pereira do outro lado para entregar a bola de novo. Mas não é todo dia que tem pão quente, chefe. Aliás, ele tava do outro lado, né? Tava do lado do E não Palmeiras. fez uma partida ruim, fez uma partida mediana, como todo time do Palmeiras, de mediano para baixo. O que eu tô querendo dizer é que o Palmeiras ficava esperando um presente cair do céu, como aconteceu da última vez. E caiu do Não céu, que só o Palmeiras que é o não contrário. tenha merecido da outra vez, ele mereceu. Mas essa coisa de um jogador entregar ouro lá e a vaca ir pro brejo não vai acontecer sempre, não. O Palmeiras deixou de buscar a vitória para esperar ela cair do céu. E o futebol pune, a bola pune. O raio cai duas vezes sim no mesmo lugar. Em Lima, né? Como disse o presidente do Flamengo, BAP, numa resposta à presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Porque ela disse que, olha, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar e tal. Aí ele disse, cai. Em Lima, cai. Caiu, né? O Flamengo foi campeão duas vezes lá, 2019 e no último sábado, de forma merecida. Você vai perguntar alguma coisa, Daito? Não, Você está olhando assim como quem está querendo arguir, fazer... Não, é porque, como o Montreux disse, não foi um jogo tecnicamente bom de se assistir. Não foi. Porque só um time jogou, né? Não só por Não, isso. Mesmo não, o Flamengo não não, conseguiu criar. não. Me diga muitas chances que o Flamengo tenha criado. Foi um jogo trucado. Um jogo jogo trucado. amarrado. Mas o Flamengo esteve A gente com a sabia bola, que o mais jogo ia ser posse de decidido. bola, Ninguém tá foi quem discutindo procurou isso. o gol. A gente Foi um no jogo último, feio. no último contra-ataque, a gente conversou aqui. O Flamengo meteu E a até gente- bola na trave, gente. e a Vocês estão... Final do jogo, último lance da Sim, partida. mas é assim, o Flamengo foi o time que foi Eu não mais sei por que o Francisco está contundente. relutante em dizer uma coisa que é óbvia, que não desmerece a vitória do Flamengo. Foi um jogo feio. Isso não quer dizer que o Flamengo não foi merecedor. O Flamengo, dentro desse jogo amarrado, ele propôs mais o jogo, ele buscou mais e colheu o fruto disso. o jogo- Mas foi um jogo feio. O jogo foi tão feio, que no primeiro tempo o Flamengo teve 3 amarelos e um Palmeiras 1. E nem só por isso. Não Por aí tivemos- você tira- Olha os porque assim, melhores os momentos embates- do jogo. Olha os os melhores momentos do jogo. Você vai ver pouca coisa realmente de jogadas perigosas criadas. Chances claras foram realmente pouquíssimas Poucas. criadas. Mas o certo é que, já falamos aqui, né? É um time que quis jogar, o outro Sim. não quis jogar, errou na estratégia. E aí eu posso entrar já no próximo ponto aqui, que eu tenho, assim, algo a... enxergando o Palmeiras, e isso, gente, não é como o Marquinhos vai já dizer, isso aí ele está querendo, né, vem. já secar o adversário. Porque, para mim, quem entregou esse jogo foi o Abel Ferreira. Abel Ferreira desiste do brasileiro, entrega para o Flamengo e bota uma enorme pressão nos seus jogadores. Olha, restou para nós A Libertadores. Libertadores. Temos que ganhar, custe o que custar. E a gente sabe que isso, Concordo. na maioria das vezes, dá errado. E deu. O Palmeiras parecia apático, estático, estarrecido em campo e o Flamengo jogando. Só depois que o Flamengo fez o gol, o Palmeiras tentou alguma coisa, foi mais ousado, foi para cima. E aí, de uma forma sem repertório, o Palmeiras parecia um time pequeno. Chuveirinho, bola alçada na área. Chute de qualquer jeito. Onde pode acontecer um gol, mas é muito difícil quando você tem uma defesa que sofre poucos gols como a do Flamengo, zagueiros experientes. Aliás, o Danilo, né? Muita gente dizia que estava acabado com o futebol, provou aí que não, né? Longe disso. Ainda há muito futebol para ele jogar.
E não é à toa que o Ancelotti, o Carlo E Ancelotti, eu acho que ele vai pra Copa. o tá colocando na seleção, porque Ele é um jogador muito experiente. Carimbou, né? Não, passaporte carimbou dele. muito cedo pra dizer carimbou, até porque a disputa dele é com Tá muitos bem zagueiros. encaminhada a convocação dele Talvez, final. se forem 5 zagueiros, eu acho que tem grande chance dele ir, até porque ele é um Eu acho zagueiro que depois dessa lateral. Libertadores Até aí, porque ele é um zagueiro depois lateral. desse gol de sábado, O problema é que concorre com um jogador até do próprio Flamengo, né? Que tá brigando por vaga também, que é o caso do no menino eu do acho Léo até Ortiz. que o Léo Pereira merecia uma vaga na seleção. Pois é, mas todo mundo merece. O Flamengo faz uma temporada muito boa. O Léo Pereira merece, o Léo Ortiz merece, o Eu acho que Danilo até merece. o Léo Flamengo Pereira é até mais seleção, que o Léo gente. Ortiz. Agora, falando sério, eu não só concordo com o que o Francisco acabou de dizer, como eu até vou um pouquinho mais além, sou fã do Abel, gosto do Abel, elogio o Abel, acho que o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras, é o maior gringo da história do futebol brasileiro, é o maior técnico da história do futebol brasileiro. Acho tudo isso e mantenho tudo que eu digo. Mas, para mim, o Abel foi duplamente covarde nesse jogo. Duplamente pelo motivo que o Francisco falou, ao abrir mão Do do Brasileirão, depositar todas as fichas nas Libertadores e ainda assim meter um time retranqueiro nessa final da Libertadores, ele foi covarde. E para mim ele foi um pouco covarde até na coletiva pós-jogo, quando ele atribui aos jogadores uma postura medrosa. A coletiva ele fala que os jogadores estavam tocando de primeira, enquanto os do Flamengo tinham coragem para dominar a bola, mesmo sendo acossados, do Palmeiras estavam ansiosos e tocando de primeira. A maneira como ele fala aquilo, parecendo que é mais da postura dos jogadores e não deles, eu acho covarde. Eu acho que ele levou o time a essa postura. Da forma como ele sobrecarregou a pressão, ao dizer que o time não estava mais jogando brasileiro, só estava jogando a Libertadores, ele joga toda essa pressão. A maneira como ele arma o time defensivamente, fazendo a sua bola ficar mais no seu campo defensivo, ele condicionou ao time a jogar de uma forma mais covarde. Então agora ele vir para a coletiva e dizer como se fosse uma postura adotada pelos jogadores, eu acho covarde. Eu acho que ele induziu o time a essa postura mais retrancada e mais covarde.